E quando esses choques mecânicos, ou seja, essas colisões, não acontecem frontalmente, como é que nós poderemos analisar a situação antes e após a colisão entre esses corpos? Eu sou o professor Dário Souza, bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se e não esqueça também de ativar o sininho das notificações para não perder as novidades do nosso canal. E caso você goste desse conteúdo, ao final do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, pois ele é muito importante para a manutenção do nosso canal e o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e vai divulgar para mais pessoas assim como você. E vamos para a nossa aula. Para compreendermos a análise desse caso em particular, vamos considerar duas esferas de mesma massa que agora colidem obliquamente e elasticamente em uma superfície horizontal e sem atrito. Para esse caso particular, ou seja, uma colisão oblíqua, em que o choque é elástico, os corpos possuem massas iguais, e também vamos considerar que o corpo B esteja em repouso. Então, antes da colisão, temos que a quantidade de movimento inicial do sistema é igual à quantidade de movimento do corpo A, ou seja, sua massa vezes sua velocidade inicial. Após a colisão, a quantidade de movimento total do sistema será dada pela seguinte expressão, ou seja, a quantidade de movimento final do sistema é igual à soma da quantidade de movimento do corpo A após o choque, mais a quantidade de movimento do corpo B após o choque. Ou seja, massa de A vezes velocidade final de A, mais massa de B vezes velocidade final de B. Levando em consideração agora o princípio da conservação da quantidade de movimento, ou seja, quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final, temos que quantidade de movimento inicial, que vimos que é a massa de A, vezes a velocidade inicial de A, igual quantidade de movimento final, que nós vimos que é a soma das quantidades de movimento de A após a colisão, mais a quantidade de movimento de B após a colisão. Isso implica dizer que, colocando massa em evidência, já que as massas são iguais, podemos simplificar massa com massa. Então, teremos que a velocidade inicial de A é igual à velocidade final de A mais a velocidade final de B. Observando a figura, podemos ver que ela representa a soma vetorial das velocidades de A e de B antes e após o choque, ou seja, velocidade de A igual a velocidade de A após o choque, mais velocidade de B após o choque. Levando em consideração que o choque é elástico e que há conservação da energia cinética nesse movimento ou no sistema, então temos que massa vezes velocidade de A ao quadrado sobre 2 é igual a massa vezes velocidade de A após o choque ao quadrado sobre 2 mais massa vezes velocidade de B após o choque sobre 2. Observe que aqui podemos simplificar as massas e os denominadores de nossa expressão. Então, simplificando aqui massa e os nossos denominadores, nós temos que velocidade de A ao quadrado é igual a velocidade de A após a colisão ao quadrado mais velocidade de B
após a colisão ao quadrado. Observe que essa equação nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. E isso indica que, pela figura, podemos dizer que o nosso ângulo θ é um ângulo reto, ou seja, ele mede 90 graus. Esse caso em particular completa o nosso conhecimento sobre colisões, visto na aula anterior, e vamos fazer uma aplicação do que acabamos de ver nessa videoaula. Para fixar o conteúdo dessa nossa videoaula, vamos resolver a seguinte questão. Numa mesa de bilhar, a bola A é lançada com velocidade de 2,5 metros por segundo contra uma outra bola B que se encontra em repouso, conforme figura A. Após a colisão, as bolas seguem em direções que formam um ângulo θ, conforme mostrado na figura B. Sabendo que as bolas têm a mesma massa e supondo que a colisão seja elástica, determine. Letra A. O ângulo θ formado após a colisão entre as trajetórias das bolas A e B. Letra B. A velocidade da bola A após a colisão. Então, temos aí a figura A, onde nós vemos a bola A com sua velocidade de 2,5 metros por segundo e a bola B em repouso ou com sua velocidade igual a zero. Na figura B, já temos aí após a colisão as duas bolas determinando um ângulo θ entre suas trajetórias e a gente observa também que a bola B tem uma velocidade após a colisão de 1,5 metros por segundo. Vamos à resolução de nossa questão. Primeiro vamos observar que os dados que são fornecidos na questão, nós temos antes da colisão a velocidade de A, 2,5 metros por segundo, a velocidade de B, 0, o mesmo está em repouso, e as massas de A e B, como ele disse que as massas são iguais, vamos considerar as massas de A e B igual a M. Como antes da colisão temos a velocidade de B igual a 0, ou seja, o corpo B está em repouso, então podemos concluir que a quantidade de movimento inicial é a quantidade de movimento da bola A, ou seja, quantidade de movimento inicial é igual a massa de A vezes velocidade inicial de A. Temos aí a figura antes da colisão, velocidade de A diferente de zero e a velocidade de B igual a zero. Continuando nossa resolução, após a colisão, temos as duas bolas A e B, determinando aí um ângulo θ entre suas trajetórias, e as velocidades após a colisão, VA' e VB'. E nesse caso, podemos dizer que após a colisão, a quantidade de movimento total do sistema é dada pela soma das quantidades de movimento após a colisão dos corpos A e B. Ou seja, quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B após a colisão. Isto é, massa de A vezes velocidade final de A, mais massa de B vezes velocidade final de B. Aplicando o princípio da conservação da quantidade de movimento, nós temos que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Desenvolvendo nossa expressão, nós temos quantidade de movimento inicial, que é a quantidade de movimento do corpo A, ou seja, massa vezes velocidade inicial de A, igual a quantidade de movimento final, que é a soma das quantidades de movimento de A e B após a colisão, ou seja, massa de A vezes velocidade final de A, mais massa de B vezes velocidade final de B. Simplificando as massas, já que elas são iguais, nossa expressão fica simplificada dessa forma. Velocidade inicial de A igual a velocidade final de A mais a velocidade final de B. Continuando nossa resolução, observe que nessa figura podemos concluir que a velocidade de A antes e após a colisão é igual à soma vetorial das velocidades de A e de B após a colisão. Levando em consideração que o choque é elástico e que existe a conservação da energia cinética do sistema, então podemos considerar que a energia cinética do movimento
antes da colisão é igual à energia cinética após a colisão. Ou seja, a energia cinética de A antes da colisão é igual à soma das energias cinéticas de A e B após a colisão. Mais uma vez, observe que podemos colocar em evidência as massas e simplificar os nossos denominadores. Então, teremos que a nossa expressão ela fica reduzida dessa forma. Velocidade de A ao quadrado é igual à velocidade de A' ao quadrado mais a velocidade de B' ao quadrado. E observe que essa expressão é o teorema de Pitágoras. Dessa forma, podemos concluir que a resolução do nosso item A, ou seja, o ângulo formado entre as trajetórias das partículas após o choque, é igual a 90 graus. Então, nosso θ é igual a 90 graus. Para a resolução do nosso item B, vamos usar a soma vetorial das velocidades antes e após o choque, ou seja, velocidade inicial de A, que é 2,5 ao quadrado, igual à velocidade final de A ao quadrado, mais a velocidade de B após a colisão, que é 1,5 ao quadrado. Passando esse 1,5 para o primeiro membro, então temos 2,5 ao quadrado menos 1,5 ao quadrado, é igual à velocidade final de A ao quadrado. Determinando a raiz quadrada da velocidade final de A e determinando o quadrado de suas velocidades, nós temos velocidade final de A é igual à raiz quadrada de 6,25 menos 2,25. 6,25 menos 2,25, isso é igual a 4. Então, velocidade final de A é igual à raiz quadrada de 4, a qual é igual a 2. E essa é a velocidade final de A após a colisão. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu joinha, pois ele é importante para a manutenção do nosso canal. E como eu falei anteriormente, o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e vai divulgar para mais pessoas assim como você. Não esqueça também de compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo. E caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, aproveite agora e inscreva-se. Bom, por hoje ficamos por aqui. Até a próxima e um grande abraço.